Oi gente, tudo bem? Eu sou a Fernanda Barban, da produtora Casa Rosa Filmes de São José do Rio Preto. E nesse vídeo eu vim trazer para vocês alguns conceitos de edição, um pouco da linguagem e da técnica, para que você possa conhecer um pouco mais sobre esse universo. E que, ao contrário do que muitos podem pensar, é muito mais do que apenas apertar botões. E esse vídeo foi viabilizado pelo edital PROAC Expresso Direto número 39 de 2021. Hoje em dia, com as redes sociais e a internet, todos nós somos tanto consumidores quanto produtores de conteúdo. E os smartphones tornaram a produção de vídeo muito mais acessível. Depois que você gravar um vídeo, fizer vários takes, várias tomadas, você terá o que nós chamamos de material bruto, que é aquele material sem edição. E aí, editar é simplesmente juntar esses vídeos? Cortar? Não, editar é muito mais do que isso. É selecionar, é ordenar, é reordenar, é dar sentido, criar emoções e sensações diferentes a uma série de imagens e sons, de preferência prendendo a atenção do espectador. Aliás, a edição tem grande responsabilidade nisso, né? Porque é ela que vai definir o ritmo dos cortes, colocar textos por escrito ou não, colocar música, regular o volume das falas, entre outros. E como saber onde cortar? Ou se devo deixar rolando uma cena por mais tempo? Quando colocar uma música ou quando deixar em silêncio? Não existe uma resposta correta. Isso vai depender da sensibilidade de cada um. Por isso, a edição de vídeo é uma função bastante criativa. Mas, para responder essas perguntas, tem alguns pontos que a gente pode pensar. O primeiro ponto é o objetivo do vídeo. E aqui eu falo vídeo no sentido mais amplo mesmo. Pode ser um vídeo informativo, um vídeo jornalístico, um documentário, um vídeo de entretenimento ou para vender alguma coisa. Para quem eu estou editando? Quem é meu público-alvo? Ou seja, quem eu quero que veja e goste do meu vídeo? Se o público-alvo for pessoas idosas, por exemplo, muito provavelmente o ritmo de edição precisa ser mais lento do que se fosse para um público mais jovem. Outra informação importante é saber onde você vai publicar esse vídeo. Em qual plataforma? Vai ser exibido presencialmente ou vai ser colocado nas redes sociais? Isso influencia diretamente na definição da duração do seu vídeo. Porque no celular, por exemplo, a tendência é que as pessoas não consigam ficar muito tempo assistindo um conteúdo no celular. Então ele precisa ser mais enxuto. Na edição, assim como em todas as etapas de produção de um vídeo, de um filme, de um conteúdo, tudo tem um porquê. Todas as escolhas transmitem ou uma mensagem ou uma sensação. Por isso, é preciso fazer as escolhas com consciência. Para você cortar de um vídeo para o outro ou fazer uma transição, existem alguns tipos de cortes bastante interessantes de se conhecer. Corte simples. O corte simples é o corte seco, de um take para o outro, sem nenhuma transição. É o corte mais básico que existe, que vai da cena A para a cena B sem nenhuma transição. Ele é muito usado para alternar as imagens de close e plano geral, por exemplo. Assim, se fizer um corte em uma fala, esse corte fica imperceptível, pois parece que você trocou de câmera. Jump Cut. O Jump Cut é aquele que mantém o mesmo enquadramento, mas que revela uma passagem de tempo, que acaba resumindo um pouco a ação e pode dar um certo aspecto cômico na filmagem. Muito usado pelos YouTubers, esses cortes rápidos entre as falas garantem mais dinamismo, tirando respiros que possam dispersar a atenção do espectador. O cross dissolve é aquele em que um take vai sumindo enquanto o outro vai aparecendo. Ele indica que duas coisas estão acontecendo no mesmo instante ou indica uma passagem de tempo e tem um efeito um pouco mais dramático. O wipe já foi muito usado nos anos 80, ele funciona como se fosse uma cortina que revela o take seguinte, e ele pode assumir diversas formas. O fade in, fade out é quando um take começa do preto ou termina no preto. Ele é muito usado para finalizar um filme ou começar um novo assunto, por exemplo. Corte em J e em L. Esses cortes, muito utilizados, unem muito bem quadros diferentes usando o áudio como recurso para essa união. O corte em J é aquele que o áudio começa a aparecer muito antes da imagem.
Já o corte em L é aquele que o áudio da primeira cena se estende para a cena seguinte, isto é, a imagem muda, mas o áudio continua sendo o áudio da cena anterior. Um exemplo disso são as cenas de diálogo entre duas personagens, onde você continua escutando a voz de uma delas, mas o corte mostra a reação da outra. It's part of being human. If you wait to be perfect before you do everything, you're never going to do anything. Corte na ação. O corte na ação é uma maneira de cortar que funciona muito, que é o corte exatamente no movimento, ou no momento do impacto, ou no momento de um giro. Essa velocidade da ação faz com que o corte passe despercebido. Match Cut. O Match Cut é um corte mais elaborado, que faz correspondência de assuntos, então ele tem relação com a narrativa. No Match Cut, de uma cena para outra, você percebe a relação dos assuntos. Cortes invisíveis. E os cortes invisíveis são aqueles que você não percebe que eles existem. Por exemplo, nos planos sequência, quando aparece um objeto na frente, um tronco de árvore ou um muro, é aí que você consegue fazer um corte. O editor recorta o primeiro take e junta com o take seguinte, usando como referência o objeto que passou na frente da câmera. Esses cortes invisíveis são bem elaborados porque você precisa pensar neles antes de gravar. Ou seja, são cortes que dependem do movimento de câmera. E são os movimentos de câmera que fazem com que os cortes fiquem fluidos e imperceptíveis na hora de juntar um take com o outro. Agora, vamos passar para uma parte que pode parecer um pouco chatinha, mas que é muito importante, que são os aspectos técnicos. Os frames, ou quadros, nada mais são do que cada foto que compõe o seu vídeo. Assim, nós temos os padrões de frame rate, como 24, 30, 60 e assim por diante. Sabe aqueles vídeos em câmera super lenta? Eles são captados com câmeras que gravam a muitos frames por segundo, por exemplo, a 1000 frames por segundo, como esse exemplo a seguir. Ou seja, quanto mais fotos, mais quadros você tiver por um segundo, dentro de um segundo, mais informação você vai ter. Então você vai conseguir fazer aquele slow motion bonito, como esse aí do exemplo. A resolução de um vídeo corresponde à quantidade de pixels. Os pixels são os pontos que formam a imagem e são organizados em linhas e em colunas. Desse modo, a resolução irá definir quantos pixels existem em cada linha, largura, e em cada coluna, altura. Nós temos as resoluções mais comuns, como a 480p, 720, 1080, 4K, 8K e assim por diante. E esse P, o que quer dizer? Esse P é de progressivo, que é muito mais utilizado atualmente. Antigamente, nós tínhamos o entrelaçado, que era, por exemplo, o 720i, que era utilizado nas televisões de tubo. Os bitrates são a quantidade de dado que cada segundo de vídeo possui. A quantidade de bitrate interfere, por exemplo, na qualidade da imagem do seu vídeo. Se você quiser um vídeo mais leve, por exemplo, no quesito tamanho de arquivo, mas não quer que a resolução do seu vídeo mude, uma opção é diminuir os bitrates, ou seja, diminuir a quantidade de dados. Os codecs são os tipos de compressão e descompressão de dados, como o MPEG-4, Apple ProRes e H264, o mais usado atualmente. E quanto aos formatos? Todos esses que estão aparecendo aqui são tipos de formatos de arquivos de vídeo digitais. Cada um tem uma compressão de dados diferente, mas o mais utilizado atualmente é o MP4, pois ele é lido pela maior parte dos reprodutores de vídeo e fornece um vídeo de alta qualidade, mantendo o tamanho dos arquivos relativamente pequenos. Trilha branca é qualquer música livre de direitos autorais. Não é qualquer música que você pode sair utilizando assim no seu vídeo. O próprio YouTube, por exemplo, pode impedir que você divulgue um vídeo ou monetize seu vídeo se você colocar alguma música e não tiver autorização para usá-la. Mas existem alguns sites em que você pode baixar essas músicas e elas são músicas livres de direitos autorais, que são conhecidas como trilha branca. E agora vamos falar sobre os softwares de edição.
Bom, nós temos vários tipos de softwares, desde os mais básicos até os mais avançados. E temos muitas opções também gratuitas para você baixar. Existem muitos tutoriais no YouTube para você aprender a editar nesses softwares, então eu não vou focar nisso aqui nesse vídeo. Mas a questão é, como eu vou escolher? Só testando. É testando, exercitando na prática que você vai identificar qual software você gosta mais, com qual software você sente mais facilidade de trabalhar. E é só testando mesmo, gente, não tem jeito. E fora isso, existe, claro, a limitação da máquina que você usa, do computador. Se for um computador um pouco mais antigo, um pouco mais lento, talvez ele não consiga rodar alguns softwares que são um pouco mais pesados, como o DaVinci, por exemplo. Então isso tem que ser considerado também. Uma dica legal que eu dou para vocês é mantenha a organização, mesmo fora do programa de edição. Organize as suas pastas. Onde estão seus arquivos brutos, as trilhas sonoras, as imagens? Crie pastas individuais para cada item. Assim, dificilmente você vai se perder. Outra dica legal é aprender os atalhos de teclado do seu software. Então, ao invés de você ficar usando o mouse para cortar, para selecionar os arquivos, você já sabe no teclado como fazer essas funções. Isso agiliza muito a sua edição, o que acaba facilitando o seu trabalho. E é isso! Agora que você já tem uma noção básica sobre o universo da edição de vídeo, já pode começar a explorar essa área. Edição é arte, é comunicação, mas também é prática. Então eu convido vocês para botar a mão na massa. Façam testes, não tenham medo, é tentando que se aprende. Boa sorte e até a próxima!